Hoje, o Instituto Plínio Correia de Oliveira, junto com as TFPs ao redor do mundo, formam a maior rede de organizações anticomunistas de inspiração católica do mundo. Minhas senhoras e senhores, eu começo saudando a deputada Fabiana Bolsonaro e, pelo jeito, a futura deputada Sara Bolsonaro. Esse é o valor principal que nós vamos preservar em nossa pátria, a fé do povo brasileiro. E aí, essa é nossa força para enfrentar os inimigos de esquerda, aqueles que querem destruir a nossa pátria e querem estabelecer um governo profundamente anticristão, igualitário. Boa noite a todos. Hoje me alinhei para justificar. Estava com febre, ela não quer desgrudar de jeito nenhum. E nem eu, né, sabe? Então, não falei eu mesmo. Pessoal, a importância desse segundo simpósio conservador é justamente isso. É avivar no coração de todos nós, que a gente não desanime. Porque parece, gente, que a gente está numa fase mais silenciosa, mais tranquila, mas é muito pelo contrário. A gente está deixando a esquerda gritar, tá vendo se eles realmente têm alguma proposta, alguma verdade. E cada dia que passa, cada dia que pegam o microfone, a gente vê que eles mentem o tempo todo. A gente tem sim que unir as nossas forças. A gente precisa sim colocar os nossos valores, os nossos costumes, expor para as nossas famílias. Eu não escondo a minha história. A minha história me trouxe até aqui. Eu não posso dizer que eu nasci num lar conservador na palavra, mas venho de uma família estruturada. Tive meu pai até os 7 anos de idade. Meu pai era militar do exército, mas eu tive essa estrutura. Eu sei que era um homem forte na linha de defesa. Eu sei o que era uma mulher orando todos os dias de manhã pela sua família. Mas algo mudou na minha história. E esse algo mudou é justamente o que nós vamos precisar trabalhar enquanto conservadores daqui para frente. Porque eu passei 4 anos e meio na UFMG. Ali eu entendi que a Bárbara, que era a batalhadora, que ia na linha da frente, que fazia o cabelo das amigas para fazer dinheiro, aquela Bárbara, na verdade, ela era uma oprimida. Porque eles reescreveram a história. Nós precisamos entender que existe um pai, que o reino dele é maior que o medo e a vontade dele é melhor que a nossa. Nós não temos a possibilidade de escolher a hora de lutar. A hora de lutar é agora. Nós estamos sendo convocados para uma batalha. E essa batalha se dará no primeiro turno, no dia 4 de outubro de 2026. Nós não temos a possibilidade de escolher a hora. E a terceira lição, e talvez a mais importante delas, extraída dessa luta, onde Jacó sai derrotado e transformado, que nós tenhamos tido a possibilidade de tirar essa lição naquela triste noite de 30 de outubro de 2022, onde nós lutamos até o fim e fomos traídos por um resultado. Nós nos transformamos a partir daquilo ou assistiremos isso acontecer de novo para reclamar de novo da hora e do adversário, do momento e do adversário. Então me debrucei sobre esse fenômeno do que é o bolsonarismo. E aí quando eu fui estudando esse fenômeno no sentido sociológico, eu entendi coisas muito interessantes. O bolsonarismo não é sobre o presidente Bolsonaro. Todas as instituições têm um agente de esquerda dizendo para eles o que eles devem pensar. O bolsonarismo é o seguinte: você tem uma esquerda que domina o país, domina o ambiente cultural, domina absolutamente tudo e não dá espaço para ninguém. As pessoas, assim como eu, assim como todos que estão assistindo esse teatro mambembe, sendo perseguidos, todo mundo que está assistindo isso se pergunta por quê? Porque eles querem ter o controle do discurso. Então você tem uma esquerda que domina as faculdades, que domina sindicatos, que domina até as igrejas hoje. E aí surge a internet, de repente na internet você pode falar, e aí você diz, eu discordo de você, e eles entram em pânico. Eles entram em pânico. Pânico. Peraí, aqui a gente não controla. E aí passaram mais alguns anos, os permitidos estavam no poder num teatro perfeito, chamado Teatro das Tesouras, até que você vê a figura do Olavo de Carvalho. E aí foi o caminho sem volta que nos trouxe aqui até hoje. A internet vai ganhando popularidade e um filósofo que está no Brasil, depois ele ia para a Virgínia, começa a quebrar aquela visão hegemônica da imprensa em torno de diversos assuntos. Porque naquele momento falar o óbvio estava quase que proibido, ela começa a falar muitas coisas que eram proibidas. E vai, começa a criar aquele embriãozinho que ganhou ainda mais forma no pós-2013. E aí você tem o crescimento desse movimento junto com um político chamado Jair Messias Bolsonaro. Agora uma força intelectual, lá, uma força política, o Bolsonaro, e esse grupo tinha uma nova forma de se organizar, que era a internet. E aí você vê, esse grupo foi crescendo,
A partir do momento que eles entenderam que Bolsonaro tinha forte chance de ser presidente, aí só tinham dois caminhos. Ou tentava interferir no governo, obter espaço dentro dele, ou tentar tirar a vida de Bolsonaro. E fizeram as duas coisas. É uma honra estar falando com vocês todos. Javier Bolsonaro Moverã, parabéns por esse evento, parabéns pelo segundo ano. Já o próprio Rui Barbosa falou isso, que com o início da República, a imoralidade da burocracia, da classe política, destruiu o que antes ele se orgulhava, que era essa bandeira, a bandeira do nosso querido e amado Brasil, terra de Santa Cruz. Nós temos o Brasil para resgatar. Eu nunca acreditei nos profetas do Apocalipse que dizem: acabou, não tem mais o que fazer. Olhando homens como Dom Bertrand, eu deveria chamar de imperador, um golpe, uma ingratidão dos burocratas brasileiros, levou seus ancestrais a ir para o exílio. Eu hoje no exílio, olhando para o meu país, fico imaginando como ficou Dom Pedro, olhando para o Brasil, sabendo que ele poderia corrigir todos os rumos que o país estava tomando. Se o meu povo ainda não entende quem é Dom Bertrand, quem é Bolsonaro, se o meu povo não entende ainda a luta desses gigantes, eu tenho a honra de conhecer e de chamar de amigos, porque falta informação para o meu povo, falta informação para o Brasil. Por isso que eu, de certo modo, me devoto à informação, por isso parabenizo ao Alexandre Pitoli, esse grande jornalista, que não aceitou nem de passagem exatamente por causa dessa força dele, que ele é maior, eu repito, o Pitoli é maior do que todos os jornais no Brasil, que mostra isso, não sou eu, sou